Olá! Seja bem-vindo à 7ª aula do nosso curso, a afetividade num olhar psicopedagógico. Vallon vê o desenvolvimento da pessoa como uma construção progressiva em que se sucedem fases com predominância alternadamente afetiva e cognitiva. Cada fase tem um colorido próprio, uma unidade solidária, que é dada pelo predomínio de um tipo de atividade. As atividades predominantes correspondem aos recursos que a criança dispõe no momento para interagir com o ambiente. A afetividade, particularmente para mim, não pode faltar no ambiente escolar. Porque todos nós temos exemplos em nossa história de aprendizagem de professores que, com sua afetividade, fizeram com que gostássemos de suas disciplinas e até tivéssemos facilidades de aprender por causa deles. Mas também tivemos experiências contrárias. Professores que não trabalharam a afetividade e dificultavam bastante o nosso aprender. Quando um aluno apresenta dificuldades para aprender, segundo a psicopedagogia, uma das primeiras tarefas do educador é o resgate da autoestima do educando, pois ninguém consegue aprender se não conseguir investir no ato de aprender. E ninguém consegue investir na própria aprendizagem se não tiver o desejo de aprender e acreditar nas suas possibilidades. Uma ideia bem legal são as dinâmicas de grupo, que propiciam um ambiente diferenciado e prazeroso. No âmbito familiar, é onde o sujeito inicia suas primeiras aprendizagens. Desde o nascimento, todas as conquistas são acompanhadas pela família, que lhe dá incentivo, esperando que a criança conquiste cada vez mais novas habilidades. Esta interação mobiliza a circulação do conhecimento e o acesso à aprendizagem, pois cada membro familiar tem sua própria forma de aprender e atuar na construção de seu próprio conhecimento, aproximando o desconhecido para entregá-lo ao saber. O conhecimento será transmitido conforme a maneira de aprender, entre quem ensina e quem aprende. A família deve dar importância à criança, incentivando seu pensamento, auxiliando a busca de autonomia, escutando sua fala e oportunizando que faça suas escolhas, onde será responsável por elas, pontuando limites na medida certa. Em algumas famílias, encontramos o inverso, o impedimento da criança em sua autonomia, não dando oportunidade de escolhas e questionamentos e não deixando-a refletir de maneira pelas coisas que ela faz. Assim, a família produz marcas na aprendizagem com modelos de juízo de valor que acreditam serem corretos. O afeto na família é de suma importância para um desenvolvimento saudável da criança, pois é o princípio da autoestima e de valores equilibrados. O papel da família nas primeiras aprendizagens é ensinar brincando, pois esta interação ela proporciona o desenvolvimento de muitas habilidades. Antes de entrar na escola, a criança deveria ser estimulada em casa, sendo oportunizado o contato com livros de acordo com sua idade, pois propicia o gosto pela leitura e, desde cedo, estar em contato com o objeto do conhecimento é primordial. Infelizmente, o que acontece são crianças de todas as idades passando a maior parte do tempo na frente da televisão, da internet. E os pais, alguns, por comodismo, por ausência, substituem esses recursos por seu tempo com a criança e não visualizam pequenas coisas que poderiam dar certo e evitar situações de estresse com seus filhos. Muitos pais, erroneamente, pensam que o desenvolvimento começa na escola, mas a base se dá na família, pois é onde a criança se estrutura, cria vínculos afetivos, iniciando seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Não é somente a escola que deve educar e ensinar.
A participação da família é intransferível. Sampaio refere-se a essa situação dizendo: um vínculo afetivo familiar não é criado de uma hora para outra. Deve ser cultivado desde a primeira infância, respondendo aos seus infindáveis porquês, respondendo com paciência às inúmeras contra-argumentações, quando se proíbe de fazer algo, interessando-se pelo dia a dia escolar e não só nas notas do boletim. Deve-se colocar à disposição para ajudar nas tarefas escolares, sempre que o filho precisar, e dizer não, quando necessário, e ser firme nesta posição, explicando, porém, as razões da negativa. O professor deve repensar sua prática pedagógica, colaborando para o processo de construção do conhecimento do sujeito, bem como na relação eu-outro. O sujeito deve ser educado para a emoção, em que possa ser autor de sua história, sabendo resolver conflitos, pensar antes de agir e reagir, dominar seus medos, enfrentá-los, compreender a vida em suas variações. Mas para isso, é necessário que o professor saiba trabalhar com a emoção, que é mais complexa do que qualquer outro conteúdo intricado. Para Augusto Cury, os professores devem saber que educar a emoção também é se doar, sem esperar retorno, ser fiel à sua consciência, extrair prazer dos pequenos estímulos da existência, saber perder, correr riscos para transformar sonhos em realidade, ter coragem para andar por lugares desconhecidos. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenha suscitado em você reflexões sobre a importância da afetividade no processo ensino e aprendizagem.